A atitude que causa medo de perder em uma mulher não é a gentileza exagerada, não é a mensagem romântica fora de hora, e muito menos a insistência em provar o quanto você gosta dela. O que realmente mexe com o instinto feminino é quando o homem transmite, sem precisar dizer uma palavra, que ele não depende dela. É o silêncio carregado de valor. É a presença firme que comunica: eu escolho estar aqui, mas não preciso estar aqui. X. Isso ativa no cérebro dela um gatilho ancestral que poucos homens entendem, e é por isso que tantos acabam perdendo a atração que poderiam ter gerado. Agora pensa comigo, se você está sempre disponível, sempre tentando agradar, sempre correndo atrás, que medo ela teria de te perder? Nenhum. O paradoxo é justamente esse: quanto mais você tenta segurar, mais escapa. Quanto mais você tenta provar, menos valor transmite. Já reparou como as mulheres sempre se sentem atraídas por aquele homem que parece estar no controle, que não corre atrás de ninguém, mas que todos parecem querer por perto? Isso não é coincidência. Isso é psicologia da atração em ação. E é aqui que entra a verdade desconfortável. A maioria dos homens fala demais, justifica demais, explica demais. Eles acreditam que convencer uma mulher a gostar deles é questão de argumento. Só que atração não é lógica. Atração é instinto, é reação, é animal. E quando você abre a boca em excesso, você mata o mistério, elimina a atenção e entrega sua energia de bandeja. O homem de alto valor faz o oposto. Ele sabe quando calar. Ele sabe quando deixar o silêncio trabalhar a seu favor. Ele entende que a ausência estratégica é mais poderosa que a presença desesperada. Mas aqui está o erro do homem comum. Ele acredita que precisa estar sempre validando, sempre reafirmando, sempre disponível para não correr o risco de perder. Só que na prática, essa atitude o coloca automaticamente na categoria do homem substituível. A mulher sente, mesmo sem perceber conscientemente, que esse cara já está dominado, e ninguém valoriza o que já está garantido. É nesse ponto que muitos homens entregam sua força sem perceber, e quando se dão conta, já foram rejeitados ou colocados na famigerada zona neutra. Você não é esse homem, porque se fosse, não estaria aqui, buscando entender o código real por trás da atração. Você já percebeu que existe algo que separa aqueles poucos homens que são lembrados, desejados e até temidos dos muitos que são esquecidos em questão de dias? O que separa é justamente a postura. A promessa de poder que eu vou te mostrar é simples. Quando você aprende a assumir uma atitude de independência emocional, de controle interno e de autossuficiência, você se torna aquele homem que ela teme perder, porque ela sabe que você não precisa dela para se sentir completo. Ela sabe que você tem opções. Ela sente que você é guiado por propósito, não por carência. Entenda, mulheres testam os homens o tempo todo. Elas não fazem isso por maldade, mas porque o instinto delas quer identificar quem realmente é de alto valor. Cada comentário provocativo, cada silêncio proposital, cada jogo de desatenção é um teste disfarçado. O homem comum reage. Ele se desespera. Ele tenta provar que não é aquilo que ela insinuou. Mas o homem que conhece o código sorri por dentro. Ele sabe que passou no teste justamente porque não reagiu como esperado. E é nesse momento que ela sente: se eu perder esse homem, eu não consigo outro igual. O medo de perder nasce aí. Repara como isso é diferente de tudo que a maioria dos homens faz. Eles querem garantias, eles querem certezas, eles querem saber se ela gosta, se ela vai ficar, se ela pensa neles. O homem de alto valor não pede garantias, ele se torna a garantia. Ele transmite tão claramente o seu valor que ela, instintivamente, não quer arriscar, porque no fundo ela sabe. Perder um homem assim é abrir mão de uma experiência rara. Agora, para ficar claro, não estamos falando de arrogância vazia, daquela pose ensaiada
que alguns tentam copiar. Estamos falando de atitude enraizada. É quando você internaliza tanto o seu valor que não precisa anunciar. As suas ações, os seus silêncios, os seus limites comunicam mais do que qualquer discurso. É quando você entende que a escassez não é fingida, é real. Porque você não está disponível a qualquer custo. Você é seletivo, você é ocupado. Você não coloca qualquer pessoa no centro da sua vida. Essa energia cria impacto. E aqui vai uma verdade brutal. Se você ainda está no modo de buscar aprovação, você está invisível para as mulheres de alto calibre. Elas até podem usar sua atenção, podem gostar do carinho, mas nunca vão sentir o medo de perder você. Porque medo de perder nasce quando existe algo em jogo, quando existe a sensação de que você pode se afastar a qualquer momento. Isso só acontece quando a sua vida já está preenchida por algo maior. Propósito, missão, progresso. Sem isso, você vira satélite orbitando o mundo dela. E se até aqui essa chave já virou sua percepção, mostre sua força no like e se inscreva agora para dominar o jogo. Porque o que eu vou te revelar a seguir é o código aplicado, os passos práticos para se tornar esse homem que naturalmente impõe respeito e ativa o medo de perda na mulher. Agora vamos direto ao código. São 3 atitudes fundamentais que transformam a dinâmica de poder e colocam você na posição de alto valor. Quando aplicadas, elas não apenas aumentam sua atratividade, mas criam exatamente aquela sensação de escassez que mexe com a psicologia feminina. Primeira atitude: dominar o silêncio estratégico. Quando uma mulher provoca, cobra ou até tenta te desestabilizar, o homem comum reage com explicações defensivas ou justificativas. O homem de alto valor entende que muitas vezes a melhor resposta é nenhuma. O silêncio não é vazio. Ele comunica controle. Ele comunica que você não está desesperado para provar nada. Esse silêncio gera tensão, e tensão é combustível da atração. Mas atenção, não é ignorar de forma infantil. É simplesmente escolher não validar o jogo dela. É olhar, sorrir de leve e seguir em frente. Esse gesto vale mais do que qualquer discurso. Segunda atitude: viver com centro próprio. Isso significa ter prioridades claras fora dela, seu treino, seus projetos, sua missão, sua evolução pessoal. Quando uma mulher percebe que não é o centro absoluto da sua vida, isso gera 2 reações imediatas. Primeiro, respeito, porque ela entende que você tem padrão. Segundo, atração, porque ela vê que você não é previsível nem dependente. O homem comum cancela compromissos, abandona planos e molda sua agenda em função dela. O homem de alto valor a convida para entrar no ritmo dele, mas nunca se perde do seu caminho. Isso cria o medo de perder, porque ela percebe que, se não acompanhar, você segue sem olhar para trás. Terceira atitude: limite inegociável. Toda vez que você permite desrespeito, mesmo que em pequenas doses, você envia uma mensagem de baixo valor. A mulher testa justamente para ver até onde pode ir. Se você deixa passar, ela perde o respeito. E quando o respeito vai embora, a atração vai junto. O homem de alto valor não precisa gritar, não precisa bater na mesa. Ele simplesmente não participa de situações que cruzam suas linhas. Ele se afasta com naturalidade, sem drama. E é justamente esse afastamento que cria o pavor nela. E se eu perder esse homem, não tem volta. Esse é o verdadeiro poder. Percebe como todas essas atitudes giram em torno de uma coisa? Independência emocional. Porque no fim das contas, o medo de perder só aparece quando existe a sensação de que você não está preso. É a liberdade que gera valor. É a escassez que gera desejo. É a imprevisibilidade que mantém o instinto dela em alerta. O homem de alto valor é previsível apenas em uma coisa. Ele nunca negocia seu valor. Agora imagine o efeito disso na sua vida prática.
Você entra em um relacionamento sem se anular, sem perder o foco, sem viver para agradar. Ela sente sua presença forte, mas também sente que você pode se afastar a qualquer momento se não for bem tratada. Esse equilíbrio cria uma atração intensa, porque ativa o instinto mais primitivo da mulher: proteger aquilo que ela valoriza. O medo de perder você se torna real, porque ela percebe que está diante de um homem raro, e homens raros não imploram para ficar. E aqui vai o ponto final que poucos falam. A verdadeira virada acontece quando você para de se preocupar com o que ela pensa e começa a se preocupar apenas com quem você está se tornando. Porque quando você está ocupado em crescer, em evoluir, em construir, a atração vem como consequência. Você não precisa perseguir, não precisa provar. Você apenas vive no seu eixo e isso é irresistível. Se você aplicar essas 3 atitudes, vai perceber algo imediato. Sua presença muda, as conversas mudam, o comportamento dela muda. E, principalmente, a forma como você se enxerga muda. Você deixa de ser mais um e se torna aquele homem que marca. E quando isso acontece, não é você que tem medo de perder, é ela. Então, se você entendeu o código e já sente que essa virada pode mudar completamente a forma como você se relaciona, o próximo passo é simples. Se junte agora a essa comunidade de homens que dominam as regras, porque aqui você nunca mais vai jogar no escuro. Se inscreva, fortaleça esse movimento e faça parte da minoria que realmente entendeu a psicologia da atração.